Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vasco, né? O Carlos Brasil aí que na apresentação 2A aqui também do Everton falou a respeito de dois jogadores que estão afastados do elenco vascaíno e falou da possibilidade deles treinarem novamente com o elenco principal do Vasco, hein? Será que esses jogadores vão retornar ao nosso clube? Vamos falar bastante disso. Será que esses jogadores vão retornar aí ao elenco principal? Vamos falar bastante disso também. Vamos falar aqui da situação de mais dois reforços. O Vasco interessado em um centroavante que já passou no nosso rival e também num volante que está no futebol do Rio Grande do Sul. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Fica aí até o final para você assistir tudo e ficar por dentro de sempre das notícias do Vascão. Muito obrigado a todos os inscritos que estão aqui se inscrevendo diariamente no nosso canal. Valeu demais, tem muita gente que entra aí no nosso canal, sai, volta, mas valeu demais, está ajudando bastante ainda o nosso canal aí a crescer a cada dia. Se inscreve aí se você também está mexendo pela primeira vez, curtiu aí nosso conteúdo, valeu demais aí todos aqueles que estão se inscrevendo. Bom, pessoal, hoje o Carlos Brasil explicou a situação de dois jogadores que estão afastados aí pela diretoria do Vasco, estão treinando em separado do elenco principal do Vasco, né? Ele falou a respeito do volante Bruno Gomes. O jogador pode ser reintegrado caso mude de ideia. Bruno Gomes que quer deixar o Vasco, o jogador não quer mais ser jogador do Vasco, tem um desejo de se transferir do clube. E o Carlos Brasil falou o seguinte: temos a esperança que uma reflexão dele faça o Bruno mudar de ideia e queira permanecer no Vasco. Como ele tem o desejo de sair, o Zé Ricardo precisa contar com os jogadores que queiram de fato estar no Vasco. Ele também falou a respeito aí do goleiro Vanderlei, que também está afastado, jogador que tem contrato com o Vasco por essa temporada ainda. O Carlos Brasil surpreendeu a todos ao dizer que o Vanderlei também pode ser reintegrado. Segundo ele, se houver um entendimento nosso, assim como o Bruno Gomes, é uma possibilidade que ele seja reintegrado. Mas queremos jogadores comprometidos e temos que conversar aí com esses jogadores. Pois é, pessoal, o Bruno Gomes aí que, segundo informações, poderia ir parar no Internacional. Tem um desejo realmente explícito de deixar o Vasco e ele está treinando separado do elenco principal do nosso time, né? E com certeza o jogador está muito insatisfeito e pode deixar o Vasco. Só que devido a essa declaração do Carlos Brasil, dá a entender que o Vasco deseja contar ainda com esse jogador para a temporada. Um jogador muito fraco, né? Ainda quer deixar o Vasco, não vê sentido na permanência do Bruno Gomes. A mesma coisa o Vanderlei, falhou bastante na última temporada, foi pro banco de reservas aí com o técnico Fernando Diniz, dando oportunidade pro Lucão, que também foi muito mal, só que infelizmente tinha uma cláusula de metas no contrato do Vanderlei, a gente já falou bastante sobre isso aqui no canal. Ele acabou atingindo essas metas e teve automaticamente seu contrato renovado com o Vasco, só que inicialmente o planejamento do Vasco dizia que o Vanderlei não fazia parte dos planos e ele foi treinar separado aí do elenco do Vasco, né? E agora pode surgir a possibilidade dele retornar ao elenco vascaíno. Será que o Zé Ricardo vem gostando do goleiro Thiago Rodrigues nos treinamentos? Tanto aí que o Carlos Brasil pode até mesmo, quem sabe, se sentir pressionado em tentar trazer novamente o Vanderlei para o elenco principal do Vasco? Isso é uma pergunta que somente as pessoas que trabalham no Vasco podem responder, né? Mas me estranha bastante essa possibilidade de volta do Vanderlei ao elenco vascaíno. Você também deve estar se perguntando, e o Leandro Castan? O Leandro Castan não deverá ser reintegrado, até o momento não há informações de uma possível volta do zagueiro ao elenco principal do Vasco, ele que tem contrato até o final de 2022 com o nosso clube. Bom, pessoal, o Vasco aí tentando buscar saídas para alguns jogadores e também tentando contratar mais jogadores, né? O Vasco que tenta aí contratar diversos jogadores. Todos os dias a gente vem trazendo informações de jogadores diferentes aqui no nosso canal. O Vasco está contratando, a gente vem falando também das apresentações. Olha quantos jogadores já foram contratados. O time inteiro já foi contratado e o Vasco quer mais reforço, precisa, né? Precisa de pelo menos, na minha opinião, mais 3 atacantes, um centroavante reserva e no mínimo mais 2 pontas aí titulares para chegar aí para a equipe do Vasco, né? E o Vasco tem interesse na contratação do atacante Pedro Raul, jogador que pertence ao Kashiwa Reysol do Japão. O time japonês não demonstrou interesse na continuação do Pedro Raul e não deve ser utilizado para essa temporada e busca um novo clube para o centroavante. Ele que já foi emprestado nessa temporada ao Juárez do México, um time bem modesto lá no México pelo clube japonês, né? Ele saiu do Kashiwa Reysol e foi para o Juárez emprestado, agora retorna ao Japão e ele pode, quem sabe, até mesmo ter o seu contrato rescindido ou possivelmente tendo aí um novo reempréstimo e o Vasco surge como uma possibilidade. A informação trazida aí pelo jornalista Vene Casagrande também diz
que a negociação é tida como muito difícil pela diretoria vascaína, pois o Pedro Raul também desperta interesse de clubes da Série A, inclusive o Juventude, que joga a Série A, já fez uma proposta aí oficial para contratar o jogador. Um fato que pode pesar a favor do Vasco é que o Pedro Raul já jogou com o garoto aí Bruno Nazário, que foi contratado mais recentemente, o último reforço aí contratado pelo Vasco, né? Os dois são muito amigos. Quem sabe o Bruno Nazário pode tentar convencer o Pedro Raul aí de vir para o Vasco. É um centroavante bem interessante, para falar a verdade, na minha opinião. Centroavante que tem uma boa estatura, faz muitos gols de cabeça, pelo menos na passagem dele pelo Botafogo foi muito boa, apesar do Botafogo ter sido rebaixado no que ele esteve no nosso rival, mas ele foi um dos destaques, tanto que foi vendido para o futebol japonês. No Japão, não sei se foi alguma coisa envolvida a adaptação do atleta que não deu certo. No México ele conseguiu jogar um pouco mais, fez até gols. Eu acho que a situação dele realmente lá no clube japonês não tem clima e ele deverá retornar ao futebol brasileiro, e o Vasco surge aí, quem sabe, com uma possibilidade. Assim que tiver alguma novidade, mais avanço nessa negociação ou até mesmo uma desistência aí por parte do Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal. O Vasco também tem interesse na contratação do volante Zé Gabriel. O técnico Zé Ricardo já trabalhou com esse jogador lá no Internacional. Esse jogador não faz parte dos planos do Internacional, não está na pré-temporada do Inter e tudo indica que ele vai rescindir o seu contrato e deixar o Colorado. O Vasco surge aí como um dos clubes interessados na contratação desse jogador. O jogador deve definir seu futuro nos próximos dias. Ele também tem uma proposta e o interesse de um clube coreano aí. Pode ser que o Vasco tenha uma concorrência um pouco mais forte se quiser contratar esse jogador. E vale lembrar também que ele tem contrato até o final de 2022 com o Internacional. Quem sabe pode ser que ele seja envolvido numa possível transferência do Bruno Gomes para o Internacional e a vinda desse jogador para o Vasco. Tudo é possível, vamos aguardar os próximos dias se vai ter avanço nessas duas negociações, tanto com o Pedro Raul e também aí com o Zé Gabriel. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Também assiste aí meu primeiro vídeo da primeira edição aí, muito bacana. A gente falou da copinha, falou aí dos reforços apresentados e muita coisa. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tamo junto, saudações vascaínas a todos, é nóis.